Coaching, módulo 2, aula do dia 4, turma 1. Vamos lá, começando no horário, apesar de que hoje eu dei uma canja de galinha, alguns minutinhos. Recebi só 3 avaliações, mas eu gosto muito de ler e de comentar as avaliações com vocês, porque ela é uma colherinha, vamos dizer assim, da sopa que a gente está tomando. E eu acho muito interessante o que vocês escrevem e eu reflito muito sobre isso para sempre ajustar, né, o coaching para as próximas turmas. Então vamos lá, comentários anônimos, entender que não basta ver somente os rendimentos, mas também, isso foi da aula 3, né, gente? Mas também as taxas que ensinem sobre eles para avaliar o que dá maior rentabilidade. Mesmo com um investimento pequeno mensal, é possível ter bons resultados. Lembra que eu falava, 1 litro de Quiboa ou uma ação da Magazine Luiza? Sem comentários, né, agora da situação da Magazine Luiza. O importante é fechar os ralos do desperdício, exatamente, e usar tais recursos para geração de riqueza via talent. Legal? No balão azul ali, acabando o mito que não posso ser investidora. Parabéns! Toda pessoa do planeta Terra maior de 18 anos pode ser investidor na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários. E toda pessoa do planeta que já sabe fazer conta, começando da parte infantil, como criança, já pode ser uma pessoa com uma mentalidade de investimento e guardar dinheiro no cofrinho, no porquinho. E que, fazendo uma analogia, empresas e crianças passam por várias fases e necessidades. Todo conhecimento recebido, o mais importante é reconhecer que precisamos uma reeducação financeira. Corretíssimo. A gente tem que atualizar o nosso computador aí mental, porque a gente aprendeu muita coisa errada ao longo da nossa vida. No balão laranja, a forma Talmud de pensar é maravilhosa e descobri que há uma infinidade de empresas que não posso fazer parte por não concordar com o caminho que tomam na produção de seus produtos e descobri que há tantos detalhes a serem observados, mesmo em questões imobiliárias, que não é tão simples quanto parece. Aqui, mais uma vez, né, exatamente agora o comentário que a gente estava tendo agora aqui na live social, antes de começar a gravar o vídeo, é muito, muito importante entender o conceito da empresa, a gerência, tudo que está sendo planejado, o plano de negócio da gerência, e também incluir aí alguns pontos importantes como meio ambiente, né, ética, tudo isso faz parte dessa análise. Porém, ainda que esteja longe de saber como investir, com investimentos de risco, estou me sentindo mais segura apenas por compreender o quanto as filosofias de vida e investimento. É isso aí, é um passo de cada vez, tirando as camadas do conhecimento. Querida Renata, eu coloquei esse aqui, gente, porque estava esse comentário aqui, olha, eu como leiga em investimento financeiro, achei nossa aula do dia 3, né, que eu avaliei, lembra, as empresas e as ações como crianças. Achei nossa aula hoje um pouco complexa, mas irei até o fim. Parabéns, não desista, você que colocou esse comentário. Tentei realmente simplificar ao máximo esse mundo, né, tão vasto de conhecimento que é na parte de renda variável, mas realmente é só uma introdução para poder tomar coragem de ligar a chave no carro. Parabéns, não desista. Continuando aqui, então vamos fazer uma recapitulação rapidinha na parte de negócios. Então, a dona Jandira, não esquecendo, né, que ela quer 500 mil para viver de renda daqui a 8 anos, desculpa. Ela não quer mais trabalhar, ela já está acima dos 60 anos e ela não vai desistir da meta dela. Então, nas últimas aulas, a gente investiu aquela sobra, aquele excesso que ela teve de riqueza, de R$ 1.066, dividindo em 3 partes. Nós investimos em fundos diversificados naquela
parte de terras, porque a gente não tinha um montante suficiente, né? Com esse dinheiro de 355, não dá para comprar um imóvel, um terreno, alguma coisa. Então, o que foi válido foi comprar fundo imobiliário. Na parte de negócios, no fim, investimos em algumas áreas, alguns segmentos aí de ações, e o balanço dela agora está mais ou menos em menos 400 mil. Claro, gente, colocando aqui, né, não dá para variar o futuro, a gente sempre sabe o que passou, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos 8 anos. Colocando aqui uma média de investimento fixa, senão não dá para montar o estudo, né? Então a gente falou, ok, calma, não decida na análise da empresa ainda, foi justamente o ponto do comentário. A gente tem que primeiro avaliar a empresa no conceito dela, muito além do que só os resultados financeiros. Nós falamos que empresas são como crianças, elas nascem, crescem, precisam de energia, elas caem, entre aspas, se machucam, né? As empresas também, elas precisam se reinventar, talvez precisam de uma injeção de capital, talvez perde um cliente que é um cliente-chave e tem um retrocesso muito grande. Então, empresas são como crianças e precisam ser cuidadas. Isso vai também de encontro, né, gente, aquele princípio do Talmud que a gente viu no módulo 1, que eu vou revisar aqui, que é para você revisar o seu terreno todos os dias e encontrar a sua moeda istira. Quer dizer, aquela moeda antiga que, se você buscar e resolver os seus problemas, se antecipar, você vai sempre melhorar o seu resultado. A gente fez um estudo de caso baseado na empresa da empresa VEG, que fica em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, uma empresa bem tradicional e muito rentável na bolsa. Você não tem botija para encher? Aqui é desmistificando, né? Mais uma vez, porque só um shampoo desamarelhador para as loiras falsas como eu, você pode trocar esse shampoo por uma ação da Vega. VEG, não Vega. Vega é o nome da ação. Então, eu finalizei a aula 3 falando uma pessoa não realmente entendeu a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, até que ela tropece em suas próprias palavras. Estude-a tirando as camadas do entendimento, devagar e metodicamente, cometendo erros e movendo-se adiante, até que você realmente a entenda. São 2 princípios do Talmud aí, juntos, porque se você não caminhar nesse conhecimento, ou você vai ficar paralisado pelo medo, ou você não vai conseguir ter o resultado esperado. Hoje a gente segue com investimentos em reservas, porque a gente tem R$ 355,33 da Dona Jandira para investir em reservas. Lembrando aqui o que a gente falou no módulo 1, reservas são os famosos commodities, né? São os produtos mais perto, vamos dizer assim, do cru, daquilo que você está como matéria-prima, óleo, ouro, prata, milho, soja. O Brasil é o maior exportador de soja mundial e eu vou falar sobre soja hoje, inspirada no nosso grande commodity brasileiro. Agora, lembrando uma coisa aqui muito importante, que reserva não é aquilo que você guarda por um período determinado. Eu tenho que ter uma reserva de 12 meses. Não é nesse sentido aqui o Talmud. O Talmud fala, inclusive no texto mais longo do Talmud, fala que a reserva é aquilo que você amarra na mão. É um dinheiro que você tá ali, ó. Se precisar, tem liquidez imediata, que é justamente essa foto aqui, ó. Se a gente fosse guardar dinheiro, né, no potinho do biscoito, colocar no porquinho, debaixo do colchão, é aquilo que você consegue ter uma liquidez imediata, precisou estar na mão. Isso é reserva. Então, vamos lá. Aonde que a gente vai colocar esses R$ 355,33 da Dona Jandira? Vamos começar. Eu vou falar, em primeiro lugar, sobre o ouro. No módulo 1, a gente mostrou com calma, né, alguns gráficos do ouro, que é positivo,
que é escasso no mundo, ou seja, sempre vai ter demanda, porém a quantidade de ouro que como fala aqui, que pode se tirar da terra, não sei, esqueci a palavra em português, gente, prospective, sei lá, a quantidade de ouro que você pode, né, descobrir na terra é muito, muito, muito limitada e por isso o ouro tende só a valorizar. Então vamos lá, como é que a gente pode investir em ouro agora na real, né? 355 na mão, vamos lá, ouro físico, desculpa a quantidade de texto aqui, mas para vocês que recebem o material depois do PDF, é legal ler com calma, né, o que está escrito aqui, mas eu coloquei aqui a realidade mesmo de como investir em ouro. Então vamos lá, a questão do ouro, gente, primeiro tem uma questão de segurança, né, porque você tem uma barra de ouro dentro de casa ali, não é para qualquer casa, né, que você pode estar lá guardando e a pessoa considera, né, tudo isso, a questão da segurança, do armazenamento físico. Por outro lado, a verdade é que se você tiver uma barra de ouro na mão, essa é a minha interpretação da questão do Talmud, né, dessa questão da liquidez imediata. Vamos supor que você tem uma barra de ouro lá em casa, lá guardado num lugar seguro, num cofre, seja lá o que for. E aí acontece uma tragédia, alguma coisa, você precisa realmente de uma liquidez imediata nessa barra de ouro, ou algo que você quer investir na sua empresa. E aí, gente, vender essa barra de ouro não é nada fácil, né? Porque você vai ter que encontrar um comprador, porque o preço do ouro não é algo muito acessível, e você tem que encontrar essa pessoa para vender essa barra de ouro e pegar o dinheiro na mão. Então, assim, eu acho que a questão de ter ouro físico, no caso, avaliando o Brasil, avaliando média, né, de condições de moradia e de segurança nacional, eu não vejo isso como uma vantagem. Renata, eu posso guardar no banco? Sim, claro, você pode guardar no banco. Mas aí eu pergunto também se a sua liquidez continua sendo imediata. E na minha opinião, não é realmente uma liquidez imediata. Não deixa de ser um excelente investimento, mas para esse sentido de reserva, né, ter o dinheiro amarrado na mão, depende muito, né, do seu nível social e de tudo isso. Vamos lá, fundos de investimento. Aí é indexar, né, você pode fazer aplicações, só que olha lá, o mínimo para investir nisso é R$1.000. Então a dona Jandira, infelizmente, está fora, porque ela não tem um mínimo de investimento nessa questão de ouro, que seria R$1.000. É também através da corretora e tem taxa de administração do fundo, é igual o fundo imobiliário, né? Vamos colocar aqui o fundo imobiliário e um fundo de ouro. Aí você também tem na bolsa, você faz ali uma operação como se fosse de ação, é um index também ligado ao ouro. Você pode comprar fracionado, você não precisa comprar, né, 1 quilo. Porém, gente, olha lá, também tem mínimo de contrato. O valor do contrato é R$283 e você tem um mínimo que é para comprar, que é o de 250 gramas, que é aquela barrinha que é do tamanho de um... não é de um iPhone, o que é? É tamanho de um... Eu esqueci o que é, o que está o tamanho certinho dessa barrinha de 250 gramas. Vamos botar um iPhone pequenininho daquele tempo antigo, né? Um dos primeiros modelos do iPhone, é assim, pequenininho. É um tijolinho assim, sabe? Ele não é assim o tamanho do iPhone. O tamanho do iPhone mesmo é o de 1 quilo, mas esse é um pequenininho assim. E esse é o mínimo para você comprar ali, que dá R$70.000 na cotação do dia 29 de agosto. E tá longe dos 355 da dona Jandira. O outro também é um de 10 gramas, um pouquinho menos, né? Aliás, bem menos, mas mesmo assim, R$2.900, a dona Jandira não consegue investir em ouro. Então, gente, deu mãozinha para baixo no investimento de ouro para a dona Jandira em reservas, porque ela não tem o mínimo para investir nessa área. E eu considero no ouro físico que não tem liquidez imediata. Então, vou continuar aqui fazendo a análise.
Vamos lá. Se a dona Jandira quiser investir em boi gordo, olha lá, o boi gordo, a arroba tá mais ou menos R$323 também ali no dia que eu tirei do melhor câmbio, ali tá a fonte. E o boi, gente, assim, o consumo de carne no Brasil é alto, a gente é conhecido no mundo inteiro pelo churrasco, e um brasileiro consome 42 quilos de carne por ano. Uau! Quando eu vi esse número eu até fiquei impactada, porque não é pouco, né? E, claro, tem gente que consome muito mais, por exemplo, como a minha mãe, que come 4 vezes por semana carne, ela não vive sem carne, mas, né, o consumo médio aí do brasileiro é de 42 quilos por ano, então é um commodity que realmente é muito valioso, de um alto consumo no Brasil. E agora vamos lá, como é que compra então a tal da arroba? Vamos lá, a dona Jandira quer comprar agora a arroba do boi gordo. Boi gordo, né, as pessoas investem em empresas que gerenciam esse gado e põem eles lá para literalmente engordar. Então o valor do contrato é R$323,60, porém você tem que ter 330 arrobas para entrar ali no negócio. Então, dona Jandira tá longe de conseguir investir no boi gordo, né? Então o boi gordo realmente é um investimento de alto valor financeiro e geralmente fixado em um ano. Então, deu mãozinha para baixo de novo para a dona Jandira. Ela ainda não conseguiu investir em nenhum commodity até o momento, com os 355,33 que ela tem. Vamos lá, agora comprar o gado. Não sei se a dona Jandira, a gente vai ver ainda se a dona Jandira tem condição de ter uma vaquinha, né? E a gente viu também no módulo 1 que tem uma vaca, tem um gado, né? Tem um boi ali no jardim, vamos dizer assim. Não é tão fácil, né? É uma questão de que você tem que cuidar, é passível de doenças, de ataque de cobra e sei lá mais o que. Quer dizer, tem riscos, né? Em ter um animal vivo. Porém, a arroba ali, ó, pegando São Paulo, região de São Paulo, deu R$275 a arroba. Gente, só que não dá para comprar uma arroba do boi. Você tem que comprar o boi inteiro. E um boi é mais ou menos 600 quilos. Então, para comprar um boizinho ali em São Paulo, você tem que desembolsar mais ou menos R$5.500. Eu, no meu péssimo investimento em boi que eu já fiz, né, em gado, você ainda tem que pagar a tal da marca. Eu ainda tive que pagar a tal da marca, quer dizer, literalmente, tadinho, ele vai levar uma chumbada quente aí no popô e vai ganhar o nome que você registra em cartório que ele pertence a você, né? Como um imóvel tem uma escritura, o boi também tem uma escritura, e aí você também paga por essa escritura. E quer dizer, esses 5.500 aí ainda vai mais, né? Ainda tem as taxas aí de cartório. Então a dona Jandira, mãozinha para baixo de novo, ela não conseguiu comprar um boi sem avaliar as condições de criá-lo ali. Então vamos lá, agora eu cheguei na soja. A soja tá parecendo muito interessante. Em primeiro lugar, gente, a USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas Renata, dos Estados Unidos, o que tem a ver com gente? É porque eles regulamentam isso internacionalmente e o Brasil é o maior exportador, porém é como a questão da Selic, né, que rege a inflação. Os Estados Unidos, eles taxam, vamos dizer assim, dão as previsões para a questão dos commodities. E tem, claro, a nossa USDA brasileira, né, que tem o canal deles lá e é excelente também de leitura. Dá para aprender muita coisa lendo ali no canal do nosso Departamento de Agricultura brasileiro. Porém, eu coloquei assim uma notícia bem chamativa para vocês. Ó, o USDA prevê safra de soja recorde no Brasil em 2022 para 2023. Então, assim, parece... Só um momento, por favor.
considerando essa previsão de safra recorde da soja para o ano que vem, vários índices são baseados nisso, né? E se vocês tiverem depois a chance de ler aqui o texto completo, né? Fala soja está em alta, eu estou aqui ó, nessa parte dos insights, né? Então, soja em alta, preço da saca em Mato Grosso, com valorização, o dólar está em queda, assim, vários aspectos. E agora aqui, ó, lá no finalzinho, eu sei que a letra está pequena, não dá para ver direito, mas aqui fala: a única coisa que pode estragar essa previsão é se não chover. Gente, 50% é Deus, não tem jeito. Especialmente nessa parte aqui, ó, de commodities, tudo que está ligado à agricultura, claro, está ligado a tudo que acontece, né, no meio ambiente. Então, ninguém, na verdade, sabe se vai chover, se não vai chover, o que vai acontecer. Mas, pelas previsões, por tudo que eles estão avaliando até o momento, então, uma excelente previsão de soja. Então, vamos para frente, vamos ver se a dona Jandira consegue investir aí em soja. Vamos lá. Pelo mercado acionário, é possível investir em empresas ligadas aos commodities agrícolas listadas na B3, né, na nossa Bolsa de Valores. Então, olha lá, algumas empresas estão ali, ó, a Soja 3, a Camil, SMT3, quer dizer, a São Martinho, a SLC Agrícola e a Três Tentos. Eu coloquei aqui o gráfico de todas elas juntas, né, tem as curvas aí mostrando como é que essas empresas, na verdade, se saíram num período de um ano. Então, num período assim, considerando o período de um ano, vocês podem ver que a boa safra teve uma desvalorização. Então, eu não posso dizer que não é a soja foi mal, né? Foi essa empresa que tem como investimento principal, que tem como botija, como negócio principal a soja, eles não conseguiram ter um bom rendimento. Agora, outras empresas conseguiram ter um excelente performance, né, de 6,14%, 18%, aqui ó, subindo, né, o preço da ação. Quer dizer, você pode investir na ação em relação à soja, mas só porque ela está dizendo que está tudo maravilhoso com a soja, não significa que todas as empresas que estão nesse negócio estão se saindo bem. Então, é sempre bom avaliar, né, todas as possibilidades que você tem de investir nesse commodity, e aqui você pode escolher, depois avaliando também o conceito da empresa, os resultados, né, você vai aqui atrás ó, das que estão positivas, na Camil, na SLC Agrícola e na Três Tentos. Essa seria a minha maneira de tentar fazer um investimento aqui em soja, tendo os 355, olha, estão todos no preço, né, estão todos dentro do ramo aí, da possibilidade de investir aqui da dona Jandira. Então, eu considero mãozinha para cima, porque é um commodity que está com uma previsão excelente e tem empresas que estão tendo lucro com esse commodity nos últimos 12 meses. Agora, vamos lá. Agora aqui, a gente também tem uma outra opção para investir nessa soja como reserva, que são as famosas letras de crédito do agronegócio, LCA. Na verdade, você está emprestando dinheiro, vamos dizer assim, para o governo, né, para eles financiarem o crédito agrícola. É bem inteligente, eu acho esse conceito, na verdade, do LCA excelente para quem investe, excelente para o país. Então, eu coloquei aqui ó, o Banco X, que oferecem algumas possibilidades desse LCA, e uma corretora Y, que oferece também alguns modelos. Então, vamos lá. Avaliando aqui, ó, é tudo baseado... Não, mentira, não é tudo, não. É baseado no tal do CDI. Gente, o que é um CDI? CDI é um índice fixo aonde os investimentos podem dizer
que eu pago completamente essa taxa do CDI que está ligada à inflação, né? Ou eu posso dizer que eu pago só 90% desse CDI, desse índice. Eu vi algumas aplicações, por exemplo, no banco onde eu tenho conta, super baixo, 75% somente dessa taxa que é a base, vamos dizer assim, do cálculo do seu investimento. Então, quanto mais alto o investimento paga nesse CDI, melhor para você, melhor para mim, né? Então, tem investimento em corretoras que são até além do CDI, paga 110% do CDI, 115% do CDI. Quer dizer, um investimento de um rendimento altíssimo. Então, vamos avaliar aqui as opções para a dona Jandira de investir em LCA. Olha, esse LCA aqui, ele é um pós-fixado e ele não pode resgatar antes do que 360 dias. E olha, ele está fixado em 88%. Então, depois dos 360 dias, te paga 88% do valor que está aqui, né? Do valor que está fixado na CDI daquele momento. Quer dizer, em 366 dias, se o CDI ainda tiver 13,65%, ele vai pagar 88% desse 13,65%. Eu vou mostrar isso no próximo slide melhor. Esse aqui já não está ligado ao CDI. Esse aqui já está dizendo de cara, vai ser 11,98%. Agora, prestem atenção nos valores. Ó, R$500 é o mínimo, R$500 é o mínimo. Dona Jandira está um pouquinho atrás, né? E aqui eles estão pagando num 85%. E aqui eles estão pagando também fixo 11,98%. Gente, me dá só um ok que vocês estão me escutando. Tá dando certo aí o vídeo? Ok, obrigada. Continuo então. Então, pela corretora, lembra que eu falei naquela aula entre corretora e banco, acho que foi a aula 1, exatamente. Na aula 1 eu falei aquela banca de feira, né, que você tem que escolher com quais corretoras e bancos você vai trabalhar. E eu falei que as corretoras, elas são mais atrativas em muitos produtos porque elas tomam o risco, porque elas querem o dinheiro do povo ali junto, né, investido, porque elas estão ganhando dinheiro, claro, com o nosso dinheiro. Então, elas têm que ser mais atrativas do que os bancos estatais, do que aquilo que oferece uma segurança muito grande, onde o governo está dentro. Então, olha só, as corretoras, nesse caso essa corretora Y, olha só o que ela está pagando, quase o CDI completo, quer dizer, quase 13% completo, ó, 94% do CDI, 99% do CDI, tá super alto. Agora, por quê? Por que tá tão atrativo? Porque tá exigindo aí, ó, um mínimo de 30 mil de investimento, né? Então, a corretora não vai tomar esse risco todo, te prometendo super mega dividendos por pouco dinheiro, né? Eles querem que você jogue muito dinheiro lá dentro, aí eles te devolvem praticamente 100% de volta da taxa do CDI. Então, vamos lá. Continuando aqui, analisando agora a vida da dona Jandira. Para fazer possível esse investimento, gente, eu vou desconsiderar, quer dizer, esses R$500 está muito próximo dos 355, então eu vou considerar que a dona Jandira consegue investir em soja, tá? Até porque a gente sobrou um pouquinho lá das ações, lembram? Acho que eram R$20. Vamos colocar aí que, né, no fritar dos ovos, ela consegue esses R$500. E aí, nós temos essas opções, né? A taxa de rentabilidade aqui desse CDI seria de 12,01%, que é 88 dos 13,65. Aqui está 11,98, aqui vai dar 11,60 e aqui vai dar 11,98. Aí depois também ela avalia mais a questão de não ter resgate. Lembra que eu falei da liquidez imediata?
Então, né, sem resgate, ai. Bom, esse aqui tá dando com resgate, quer dizer, ela conseguiria ter o dinheiro na mão, né, ela pode tirar o dinheiro, vamos dizer assim, amanhã de novo, caso ela precise. Considerando aqui, né, gente, que eu tô tentando mostrar o conceito do Talmud dentro das possibilidades da Dona Jandira. Se a gente for olhar simplesmente os números, você sempre, claro, vai para o mais alto. Mas eu estou tentando mostrar no conceito da liquidez imediata, essa questão de congelar o dinheiro por 366 dias, no conceito do Talmud, não seria o efeito esperado. Apesar de que 360 dias, talvez para alguns é considerado até curto prazo, né? Mas, vamos lá, considerando essa questão de que você tem que ter essa liquidez na mão. Se ela investisse aqui, ó, 355 e todo mês ela joga mais, né, no LSA, gente, eu coloquei um erro aqui, desculpa, olha, a taxa não é mensal, né, aqui vai ser a taxa total, né, do investimento. Essa conta aqui furou, desculpa. Eu vou corrigir, eu teria que ter a média aqui e não o valor inteiro só para esse período, porque aqui eu joguei o ano inteiro, né? Aqui é só o período dos 12%. Mas, colocando a lógica aqui desse investimento, ela poderia escolher, né? Esse aqui, no meu caso, né? Assim, considerando o Talmud, ela poderia conseguir a taxa de rentabilidade do CDI imediata, ganhando 11,60%, que não é nada mal, né? Bom, se ela investir no LCA, ela vai conseguir pelo menos investir em alguma coisa de reserva, porque com esse valor tão pequeno não ficou fácil. Uma outra opção que ela teria era investir em prata. Prata era um valor muito menor do que ouro, e ali no prata ela já conseguiria ter um aporte, né? Ela já conseguiria entrar pelo menos no mercado de prata, porque a prata está na faixa ali do investimento inicial de uns R$15, né? 1 gramazinho, mas daria para entrar. Vamos colocar aí 10 gramas, o mínimo. Então ela já conseguiria, por exemplo, investir em prata, e prata é muito usado na tecnologia. Mas ela ainda está longe. A Dona Jandira investiu os 1.066, ela jogou tudo nos fundos, nas ações, no LCA, e mesmo assim ela não está conseguindo alcançar a meta dela de 500 mil. Ela está longe. Agora é o pulo do gato, vamos lá. Dona Jandira, a senhora não tem nenhum algum tija mais? Tem certeza. Gente, dona não existe, eu sei, mas a gente fala, né? Isso não está no português. Vamos lá. Só me sobrou a casa onde eu moro. E agora de onde vamos tirar, né, 200 mil, 300 mil, mesmo considerando a minha conta errada lá em cima, que eu vou corrigir para vocês. O negócio tá faltando muito dinheiro para chegar nos 500 mil. Então, vamos fazer uma nova conta aqui. Eu quero propor para a Dona Jandira, para ela vender a casa dela. Renata, você tá louca? Você vai tirar o teto da cabeça dela? Não. Eu vou propor para ela uma mudança de casa, porque ela quer. Se ela não quiser aposentar, ela segue onde ela está e ela vai levar muito mais tempo para ela aposentar. Mas considerando a meta dela, que ela quer levar a sério só os 8 anos, ela vai ter que ter uma mudança radical, no sentido de que ela vai precisar uma injeção de investimento alta para ela poder fazer a bola de neve dos juros. E a única coisa que ela tem no momento é a casa dela. Então, se a Dona Jandira vender a casa dela e trocar a casa dela, ela vai dar essa injeção de capital desses investimentos que estão muito pequenos. Quer dizer, a taxa média de investimento dela nesses 1.066, ela fazendo um milagre, mesmo assim, ela não consegue os 500 mil.
Então, a minha proposta para a dona Jandira seria, ela vende a casa dela, né, o valor líquido seria aí 420 mil, ela compra um terreno, ela constrói uma casa que provavelmente vai ser mais simples do que ela mora, porque esse vai ser o preço, na verdade, dela aposentar mais cedo, e ela paga lá a casa dela, o terreno, e final da história sobrou 120 mil na mão. Esse é o pulo do gato dela. Então, vamos lá. Se ela tiver esses 100 mil na mão, e eu ainda coloco aí 20 mil gastos com mudança, com móvel, sei lá o que ela vai precisar ainda nessa casa nova, a minha conta aqui agora foi mais fácil. O que eu fiz aqui para vocês, para mostrar essa injeção de investimento nesses 1.066. Então, ela pega os 100 mil que sobrou, ela tem uma casa, ela tá com a casa paga, lembra? Não fez financiamento. Ela comprou um terreno, tá com a casa dela, e agora ela pega esses 100 mil que sobrou e ela investe, joga no Talmud, na mesma lógica, vamos dizer assim, claro, fazendo outras análises, porque o valor é muito maior. E agora ela continua com esse aporte mensal de 1.066. E a taxa aqui, gente, ela vai ter que ser, assim, a performance dos rendimentos dela aqui vai ter que ser alta para ela conseguir chegar nos 500 mil. Então, aí lá pelos 9%. É uma performance alta. Assim, não é muito, talvez, realista, né? Porque em 8 anos muita coisa pode acontecer, mas eu estou tentando mostrar para vocês aqui que só esse pulo do gato, só essa injeção de investimento, porque a meta dela é muito grande para um espaço de tempo muito curto. Então, ela vai precisar desse investimento alto de uma vez para ela gerar a bola de neve, né? Então, que um setor perca um pouco, o outro ganha, né? Um aluguel, às vezes, que não tá, uma casa que não está alugada, porque com 100 mil ela até poderia comprar, né? Um apartamento pequeno ali já para gerar aluguel, ela já consegue investir em terras mesmo, não só fundos, e aí ela vai ter que trabalhar isso com muito afinco, né, para ela conseguir uma performance alta aí de 9%. Bom, se ela conseguisse isso, Renato, o que dá isso por mês, né? Então vamos colocar aí que ela bateu a meta e que ela vai conseguir viver de renda desses 500 mil. Se ela tiver 9,16%, né, de média aí por ano, ela vai ter taxa de juros mensal 0,76%. Então, ela vai estar ganhando R$ 3.800, né, no banco ali, sem fazer nada. Renata, e se acontecer uma coisa aí, cair tudo... Bom, aí eu calculei aqui para vocês, né, numa faixa de 5%, quase a metade, e ela ganharia ainda R$ 2.050, quer dizer, acima do salário mínimo. Não é muito, Renata, eu esperava que ela ia ganhar mais, eu esperava que a dona Jandira ia ter uma renda aí de uns 10 mil. Para ter renda de 10 mil, ela vai precisar de ter mais ou menos 1.500.000 investido. Aí ela tem uma renda mensal de 10 mil. Então, se você tem na cabeça que você quer aposentar nos valores de hoje, numa renda mensal de 10 mil, você vai precisar de mais ou menos 1.500.000 para poder viver de renda. Se você não tem uma expectativa tão alta, se você quer, então, nessa faixa aí dos 4, 5 mil reais, então você vai precisar de uns 700 mil, 600, 700 mil para você viver de renda na faixa dos 5 mil reais. E nessa faixa já de 500 mil para baixo, aí você vai estar gerando uma renda que oscila entre o salário mínimo e 2 salários mínimos. Eu poderia colocar assim, entre o salário mínimo e 2 salários mínimos de renda mensal sem fazer nada. Renata, 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo para mim não é suficiente,
Então, você tem que pensar nesse aporte grande que você vai ter que fazer de uma vez. Ou seja, será que você tem coragem? Agora voltando ali na questão da casa, né? Eu até vou voltar o PowerPoint aqui um pouquinho. Vamos lá. Cadê a casa dela? Aqui, ó, mostrando o gráfico de novo da casa. Renata, eu até tenho coragem de botar os 420 no investimento, comprando, por exemplo, 2, 3 apartamentos pequenos e gerando aluguel, né? Tô aqui fazendo uma simulação com vocês ao vivo, sem ter a folha para isso, tá? Então, você vai viver de aluguel, você vive de aluguel, porém, você compra algo pequeno que gera renda, que gera um aluguel fácil, ou talvez 2 de porte médio, né? E você vai viver de aluguel e vai jogar esse investimento aí mais pesado para você ter uma renda, quer dizer, para você ter um aporte maior no juros sobre juros. Porque aquilo que você gerar de aluguel, uma parte também, talvez você não vai poder gastar, né? Você vai ter que fazer excesso disso também para você aumentar o seu aporte. Então, assim, são cálculos que têm que ser feitos individualmente, pessoa a pessoa, condição a condição. Aqui eu não posso, né, criar um exemplo que serve para todo mundo, porque, por exemplo, se a sua casa o seu apartamento vale 700 mil e você tem coragem de vender e você tem coragem de botar isso no investimento mesmo e você dividir isso, né, em ações, em aluguéis, em reservas, e você criar um portfólio realmente sólido, você consegue, na minha opinião, chegar muito mais cedo e muito mais estável no seu objetivo do que se você tenta manter uma estabilidade muito grande e ter um aporte muito pequeno e um investimento muito pequeno. Aí vai ficar difícil realmente de você conseguir bater metas grandes como essa da Dona Jandira, né? Que é pouco excesso, pouco investimento mensal para conseguir um valor muito alto. E no fim, se ela não está satisfeita com esse salário mensal que ela vai ganhar desses investimentos, ela vai ter que ter outras botijas de óleo. Aí entra de novo o princípio do Talmud, né? Será que realmente ela não consegue fazer nada, que ela tem uma renda extra ainda? Ela vai ter que pensar no estilo de vida dela, né? Porque ela deixando de trabalhar como CLT, mesmo assim, talvez ela pode fazer alguma coisa no final de semana, ou ter algo online, algo digital, e conseguir gerar renda extra aí. Então, você não precisa desistir se você acha que no fim essa renda mensal está muito pouca. Isso aqui está muito pouco porque a gente está muito, muito limitado a esse aporte mensal que é limitado aqui no caso dos 8 anos da Dona Jandira, que ela não tem variação nenhuma, né, nesse aporte durante 8 anos. E eu acredito que quando a pessoa ela vive o seu talento, quando ela faz aquilo que ela ama, quando ela vive aquilo que ela gosta, consequentemente, ela gera renda. Por quê? Porque é recompensa divina pelo seu esforço. Esse é esse conceito do Talmud que eu acho maravilhoso, é você acreditar que se você investir nesse talento, que é algo divino, que é algo que só você tem, você é um ser humano único no planeta Terra. Se você colocar os seus talentos à disposição de ocupações, você consequentemente vai gerar renda. Eu acredito que a Dona Jandira não vai conseguir ficar quieta em casa sem fazer nada nesse sentido, tá, gente? Então, eu gostaria agora de dar oportunidade para dúvidas. O pessoal do YouTube não escuta as perguntas, então eu sempre refaço a pergunta e falo a resposta ou a minha opinião. E agora vocês podem abrir o microfone e
fazer alguma pergunta no sentido aqui da vida da dona Jandira ou algo que vocês têm em relação a vocês mesmos. Tem alguma pergunta do grupo? Bom, voltando aqui à questão da sua pergunta, Adri, repetindo aqui para o pessoal do YouTube, a Adriana perguntou se uma pessoa que não tem o pulo do gato da dona Jandira, no caso, né, uma casa, um terreno, um carro, alguma coisa para se desfazer, para dar esse impulso no investimento que não é possível alcançar. Você vai ter que trabalhar, Adriana, nas botijas, nas rendas extras. É o que eu falei na aula 2. Não é o caminho só de reduzir despesas. E também não é o caminho de viver reduzido a uma fonte de renda, a uma botija. Você tem que ter botijas extras de renda. É aí que vai ter que entrar o seu engajamento em saber que talentos você tem e aonde você pode gerar extra renda. Porque senão, levando em consideração a sua pergunta de curto prazo, entre aspas, né, para uma questão dessa de viver de renda de 10 anos, para 10 anos, para viver de renda num padrão alto, realmente só criando renda extra. Se não tem patrimônio, se não tem algo que você possa tirar como investimento sólido, só criando renda extra. E aí, é uma questão de estilo de vida também, né? Levando em consideração aqui a dona Jandira, ela vai para um terreno. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ela chega lá no terreno dela e ela descobre que ela pode plantar. Ela tem agora já uma área lá que ela pode plantar. Então, ela começa a fazer horta. Ela começa a vender essa hortaliça dela no final de semana na feira. Então, assim, tudo isso é ligado a empreendedorismo. O investimento, caso você não tenha um aporte mensal suficiente ou um patrimônio, entre aspas, para se desfazer, né? Para investir diferente o seu patrimônio, falando assim, positivamente. Você vai ter que empreender, você vai ter que gerar extra renda. Porque, senão, fica difícil. Fica praticamente impossível atingir a meta em curto prazo. Respondi a pergunta? Se você vai ter que primeiro investir no seu negócio, né? Nessa outra botija que você vai criar. Não é isso? É isso que você quis dizer, né? Então, o início vai ser muito difícil. Porque, considerando aqui o que você colocou de R$300 de início, de investimento inicial, o início vai parecer muito difícil. Porém, se você estiver criando essa botija no seu talento, se você criar essa botija no seu talento, a probabilidade de que você vai ter sucesso nele é muito maior do que simplesmente dizer eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma loja de vender celular, né? Tô colocando aqui nada contra a loja de celular, mas assim, se não tem nada a ver com você, provavelmente vai dar errado, né? Então, colocando esse investimento desse excesso, daí também, Adriana, é uma questão de você analisar em qual momento e qual porção desses R$300 você vai jogar no Taurus, né? Então, vamos colocar aí ações na faixa de R$10, R$15, aí você consegue investir, vamos colocar R$100 em ações, né? Você coloca ali nos fundos, nas ações, e aí você pega a maior parte, um exemplo, R$200, para você investir nessa nova botija que você está criando. No momento que essa botija começa a dar renda extra, aí o seu excesso começa a ficar maior. Aí o seu excesso começa a ficar maior para você poder investir mais e mais no tal. Então, assim, é ter paciência, é disciplina, é estilo de vida, é viver um outro conceito de vida. Não é mágica, não é toque de Midas. Não é toque de Midas. Ah, eu botei a mão, virou ouro. Não. Você é o ouro. Lembra da aula 3? É o seu conhecimento que você está aprimorando
É o exercício dessa educação financeira, na verdade, que gera esse excesso e que enriquece. Tem alguém com mais alguma pergunta? Bom, amanhã vai ser uma aula muito boa, na minha opinião, porque eu vou fazer assim um apanhado geral do que a gente estudou até agora e eu vou dar algumas ferramentas para vocês daquilo que eu utilizo. Então, aquilo que funciona para mim como fonte de pesquisa, de estudo e várias ferramentas que eu vou colocar lá para vocês. Então, quem puder participar amanhã, não deixe de participar para tirar dúvida também, porque amanhã eu vou mostrar essas ferramentas, porque é um contínuo aprendizado. Não é algo que você vai fazer o módulo 1, módulo 2 e acabou, né? Isso aqui não é o segundo grau nem uma faculdade. Aqui é um estilo de vida onde quanto mais você estuda, mais fácil vai ficar de entender e de fazer a sua análise como que você vai chegar na sua meta. Esse é o ponto. Você aprimora você mesmo para que você alcance a sua meta o mais rápido possível. Ok? Por favor, não esqueçam de avaliar essa aula. Peço mais uma vez aí desculpa que eu coloquei a taxa errada ali da dona Jandira. Eu vou corrigir para mandar o material para vocês, mas o ponto final do conceito que eu queria mostrar para vocês é que a dona Jandira vai conseguir alcançar a meta dela somente se ela se desfizer do patrimônio. Em primeiro lugar, baixar a questão do investimento dela em terras, em terras, no caso, a casa dela, para ela poder jogar isso num rendimento muito maior. Eu aguardo, então, assim, comentário de vocês lá na aula, também aqui do pessoal que assiste a aula pelo YouTube. Por favor, comenta aí no YouTube, dá um like, assina o canal, me ajuda aí a apoiar esse projeto. Nós estamos chegando no final do nosso coaching, mas não desista. Espero que a sua forma de pensar em relação às finanças já esteja mudando, mas este caminho só começou. Amanhã mais ferramentas para que você possa caminhar sozinho, não perca. Gente, muito obrigada pela participação aqui na live e até amanhã às 16h30 no Brasil, 21h30 aqui na Alemanha. Um grande abraço.